Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Hoje, pessoal, vamos fazer um giro pela África. Hoje vamos analisar uma questão bem simples e que sai dos nossos olhos. Quando a África vota, Paris vota, Moscou vota, Pequim vota, Washington vota, Bruxelas vota e o povo africano, esse também vota. Só que dentro de um tabuleiro que não escolheu e que foi construído, tijolo por tijolo, fronteira por fronteira, pelo colonialismo europeu. A República Centro-Africana reelegeu Faustin Archange Touadéra com 78% dos votos para um terceiro mandato, viabilizado pelo referendo constitucional de 2023, que aboliu os limites de mandato e ampliou o período presidencial de 5 para 7 anos. A leitura liberal ocidental chama isso de personalismo autoritário. A nossa pergunta é outra, é mais precisa e é mais incômoda. Qual bloco histórico sustenta essa mudança? Quem controla os meios materiais da soberania? Quem monopoliza a violência legítima num território onde o Estado nunca foi completamente reconstituído pelo colonialismo? E mais, a República Centro-Africana está escolhendo um presidente ou está participando à sua maneira da redefinição da arquitetura da soberania no sul global. Vamos entender como, com os teóricos africanos que a academia europeia sistematicamente ignora, com os marxistas que analisaram o imperialismo na África e com a honestidade intelectual que esse tema exige, e muito. Para entender o referendo de 2023, precisamos começar onde o pensamento político africano contemporâneo recomeça. Na condição pós-colonial como condição estrutural, não como fase transitória que a independência encerrou. O filósofo camaronês Akinwumi Mbembe, no seu livro Sobre a Pós-Colônia, mostrou que o Estado africano pós-colonial não é simplesmente um Estado fraco ou incompleto. É uma formação política específica, produto da sobreposição violenta entre estruturas pré-coloniais, aparato colonial europeu e formas jurídicas importadas que nunca corresponderam às realidades sociais sobre as quais foram impostas. A República Centro-Africana é o caso extremo dessa condição. Território criado artificialmente pelas fronteiras coloniais francesas, com uma dúzia de grupos armados controlando parcelas do território, com menos de 5 habitantes espalhados por uma área maior que a França, com um Estado que nunca controlou plenamente seu próprio território desde a independência em 1960. É nesse contexto que o jurista Carl Schmitt, filósofo político alemão que nunca foi marxista, mas que é indispensável para entender soberania em condições extremas, oferece uma chave analítica. Soberano é quem decide o estado de exceção. E a República Centro-Africana vive um estado de exceção permanente. Milícias que controlam regiões inteiras, disputas minerais que alimentam conflitos, tropas estrangeiras de múltiplas potências presentes no território, crise humanitária crônica. Nessa condição, a Constituição não é apenas um texto normativo, é um instrumento de reorganização do comando soberano. A tentativa de reconstituir, ainda que parcialmente, o monopólio da violência legítima que o colonialismo destruiu e nunca permitiu que se reconstituísse plenamente. O referendo de 2023, portanto, é sobre essa reeleição de Touadéra. Foi sobre quem arbitra a soberania num território onde essa soberania é permanentemente contestada, seja de dentro ou de fora. Antes de qualquer análise da eleição, precisamos nomear a base material sobre a qual isso tudo acontece. Walter Rodney, em Como a Europa subdesenvolveu a África, um dos textos mais importantes da tradição marxista africana, mostrou com precisão cirúrgica que o subdesenvolvimento africano não é condição natural ou resultado da incapacidade histórica dos povos africanos.
é produto histórico da inserção violenta da África no capitalismo mundial. A escravidão, o colonialismo, a extração de recursos sem reinvestimento local, a destruição das formas e da organização política e formas pré-coloniais, a imposição de fronteiras artificiais que fragmentaram povos, culturas e economias orgânicas. A República Centro-Africana é herdeira direta desse processo, rica em ouro, diamantes, urânio, madeira e terras raras, e com uma das populações mais pobres do planeta. E a contradição não é paradoxo. É o sistema funcionando exatamente como foi projetado. O Samir Amin, um dos fundadores da teoria Sistema Mundo, escreveu no seu livro Imperialismo e Desenvolvimento Desigual e Eurocentrismo, desenvolveu o conceito de desconexão. A única forma do sul global romper com a lógica de transferência de valor para o centro é desconectar-se parcialmente do sistema capitalista mundial, construindo mercados internos, industrialização soberana e relações sul-sul que não passem pela mediação dos centros imperiais. A aproximação da República Centro-Africana com Rússia e China pode ser lida nessa chave como tentativa de desconexão parcial da dependência francesa, que por décadas controlou a política, a economia e a segurança do país. E não é desconexão plena, não é soberania completa, mas é o espaço político real numa margem que antes era inexistente. O Lenin, em Estado e a Revolução, foi preciso. O Estado é a condensação material das relações de força entre classes. Na África pós-colonial, essa análise ganha camadas adicionais que o próprio Lenin não pôde antecipar em 1917, porque o Estado africano pós-colonial não é apenas a expressão da luta de classe interna, também é a expressão da luta nacional anti-imperialista, onde as fronteiras entre classe e nação, numa exploração econômica e dominação colonial, são permanentemente borradas. O filósofo Frantz Fanon, que mostrou nos Condenados da Terra que a descolonização formal não é o fim do colonialismo, é o início de uma nova fase, onde as elites nacionais podem substituir os colonizadores no aparato de Estado sem alterar as relações de exploração fundamentais. O que Fanon chamava de colonialismo interno, a continuação da lógica colonial por mãos africanas. E Gramsci oferece o conceito que permite analisar o momento atual com precisão. A guerra de posição, a construção lenta de hegemonia, do controle institucional, de legitimidade política, como alternativa à ruptura direta possível no contexto de forças muito desiguais. Touadeira não representa necessariamente um projeto de libertação nacional no sentido clássico. Representa uma fração estatal que tenta recentralizar o monopólio militar, arrecadação mineral, legitimidade constitucional, pactos externos multipolares, um território onde nenhum governo conseguiu consolidar controle pleno desde a independência. O jurista nigeriano Yemi Osinbajo, constitucionalista e ex-vice-presidente, argumentou que, em múltiplas ocasiões, a fragilidade do Estado africano não é cultural ou civilizacional. É o produto de décadas de ajuste estrutural imposto pelo FMI e pelo Banco Mundial, que destruiu capacidades estatais, privatizou serviços públicos e impediu a construção da burocracia capaz de governar territórios complexos. A República Centro-Africana foi submetida a esse processo. E o que vemos hoje é um Estado frágil, dependência securitária, disputa mineral, que é o resultado trágico dessa história. E aqui entra a crítica mais dura que a análise marxista permite fazer. As potências ocidentais, França, Estados Unidos, União Europeia, falam em democracia, em Estado de Direito, em direitos humanos, sempre esse velho blá blá blá. Mas regulam a periferia pela lógica dos interesses estratégicos. O filósofo senegalês Souleymane Bachir Diagne, um dos mais importantes filósofos africanos contemporâneos e professor em Colômbia, mostrou que o discurso ocidental sobre democracia na África é frequentemente um discurso normativo seletivo e vazio. Aplica quando somente serve aos interesses do centro imperial. E suspende quando não serve.
A França manteve, por décadas, a França-África, o sistema de relações informais entre o Estado francês, empresas francesas e elites políticas africanas, que garantiu o fluxo de recursos africanos para a França em troca de proteção política e militar aos governos colaborativos. Governos que respeitavam esse pacto recebiam legitimidade democrática de Paris. Governos que ousavam questionar, como Thomas Sankara em Burkina Faso, foi assassinado em 1987, foram derrubados. A perda da influência francesa na República Centro-Africana não foi por incompetência diplomática francesa, foi por decisão soberana de Touadéra de diversificar parcerias de segurança, aproximando-se da Rússia através do Grupo Wagner, através de estruturas militares russas mais formalizadas. O jurista congolês Keba Mibai, que presidiu a Corte Internacional de Justiça, documentou em sua análise do direito internacional africano como as normas construídas no pós-guerra foram feitas pelos vencedores imperiais e aplicadas seletivamente sobre os estados do sul global. O Immanuel Wallerstein, em O Sistema Mundial Moderno, mostraria que a democracia na semiperiferia e na periferia do sistema mundo não é avaliada pelo Ocidente pelo seu conteúdo substantivo, participação popular, distribuição de poder e proteção de direitos. É avaliada pela sua funcionalidade político-econômica para os interesses do centro imperialista. A democracia, que garante de contratos favoráveis para mineradoras ocidentais, legítimo. Democracia que renegocia contratos ou diversifica parcerias é autoritária. A República Centro-Africana foi classificada como autoritária quando decidiu que a segurança da Rússia era preferível à segurança francesa. O julgamento não foi sobre o povo centro-africano, foi sobre os interesses minerais e geopolíticos da França. E sem análise dos recursos naturais, qualquer análise da República Centro-Africana é cega. O território centro-africano contém ouro, diamantes, urânio, madeira tropical, terras raras, que são extremamente importantes para abastecer os mercados dos centros imperiais. E o Walter Rodney mostrou que a África foi integrada ao capitalismo mundial não como parceira, mas como fornecedora de matéria-prima bruta numa relação de troca desigual que transfere valor do continente para os centros industriais. E o sociólogo nigeriano Claude Ak, um dos mais importantes cientistas políticos africanos, morto em um acidente de avião em 1996 sobre circunstâncias suspeitas, ele escreveu no seu livro Democracia e Desenvolvimento na África que o verdadeiro obstáculo ao desenvolvimento africano não é falta de democracia formal, é a captura do Estado pelas elites locais em associação com o capital transnacional, que transforma um aparato estatal em instrumento de extração de renda mineral sem distribuição social. O referendo de 2023 é, nessa leitura, uma disputa sobre quem assina os contratos do subsolo centro-africano. E com a saída da França e a entrada da Rússia e da China como parceiros privilegiados, o termo desses contratos mudam, não necessariamente em benefício do povo centro-africano. A Rússia quer acesso a ouro e diamantes em troca de segurança. A China quer acesso a minerais estratégicos e madeira em troca de infraestrutura e crédito. O povo centro-africano continua sendo o terceiro elemento da equação, presente no território e ausente nas negociações. O Samir Amin chamaria isso de neocolonialismo multipolar. A estrutura da extração permanece, mas os extratores se diversificam. A margem da manobra do Estado periférico aumenta ligeiramente e a transformação estrutural não acontece. A novidade geopolítica do século XXI é que o centro imperial perdeu sua exclusividade. O Kwame Nkrumah, presidente de Gana, pai do africanismo, depois por golpe apoiado pelos Estados Unidos em 1966, escreveu em O Neocolonialismo, o último estágio do imperialismo, que o verdadeiro perigo para a África não seria o colonialismo declarado, mas o neocolonialismo disfarçado, onde a independência formal mascara a dependência
econômica e política real. Nkrumah escreveu isso em 1965, mas sua análise já antecipava algo que ele não pôde ver completamente: a possibilidade do neocolonialismo multipolar, onde múltiplos centros imperiais competem pelo controle da periferia, fornecendo espaço de manobra para os estados periféricos, que os centros únicos não permitiam antes. A China oferece crédito sem condicionalidade política, infraestrutura, reconhecimento diplomático e não interferência declarada em assuntos internos. O Xi Jinping felicitou formalmente Touadéra pela reeleição e reafirmou o aprofundamento da parceria estratégica, exatamente no momento em que os Estados Unidos e a União Europeia questionavam a legitimidade do processo eleitoral. A Rússia oferece proteção militar, através das estruturas que substituíram Wagner após a morte de Prigozhin, acesso a equipamento militar e respaldo diplomático no Conselho de Segurança da ONU. O Ocidente chama isso de captura da República Centro-Africana por potências autoritárias. Mas a leitura mais rigorosa é diferente. O filósofo e jurista Obiora Tinedo Okafor, professor de Direito Internacional na Osgood Hall Law School, um dos maiores especialistas em direito africano e direitos humanos, argumentou que a soberania dos estados africanos não pode ser medida pelo alinhamento com as normas ocidentais de governança. Deve ser medida pela capacidade real de tomar decisões sobre o próprio território, os próprios recursos e as próprias alianças. Nessa medida, a República Centro-Africana de Touadéra tem mais soberania real do que a República Centro-Africana, que dependia exclusivamente da França para sua segurança. Não é soberania plena, é autonomia relativa, o espaço político que a competição entre potências imperiais abre para os estados periféricos. O Léo Panit e o Sun Guidin mostrariam que isso não rompe com o sistema mundo capitalista. Mas o filósofo ganês Kwasi Iredo, que desenvolveu a tradição de pensamento filosófico africano como alternativa ao eurocentrismo, argumentaria que a autonomia relativa, mesmo imperfeita, é a condição necessária para qualquer projeto de autodeterminação de longo prazo. Você não constrói soberania sem ter um mínimo de espaço para construí-la. Então vamos fechar com chave de ouro. A eleição da República Centro-Africana não é evento periférico, é o laboratório geopolítico do século XXI. Revela as contradições fundamentais da ordem mundial. Como se constrói cada Estado nacional num território fragmentado pelo colonialismo. Como se faz democracia onde o território ainda é disputado por milícias, potências externas e interesses minerais transnacionais. Como se escreve Constituição soberana sem autonomia material para fazer cumprir o que se estabelece. O Rodney mostrou que o subdesenvolvimento africano é produto do sistema mundial. A mim mostrou que a desconexão parcial é o único caminho para uma autonomia real. O Fanon mostrou que a descolonização formal não é o fim do colonialismo. Nkrumah mostrou que o neocolonialismo é mais perigoso que o colonialismo declarado. Mbembe mostrou que o Estado africano pós-colonial é uma formação específica que não pode ser julgada pelas categorias europeias e eurocêntricas. O Claude Hack mostrou que o problema não é falta de democracia formal, é captura do Estado pelo capital transnacional. Okafor mostrou que a soberania real é capacidade de decidir, não conformidade com normas externas. O Iredo mostrou que autonomia relativa, por mais imperfeita que seja, é a condição necessária para qualquer projeto de autodeterminação. E Lenin mostrou que a questão central é sempre a mesma. Quem controla o Estado? Para quais interesses de classe? E quais são as condições materiais que tornam possível uma resposta diferente? A República Centro-Africana está tentando responder a essas perguntas, num território onde a resposta nunca foi fácil. Num mundo onde as potências imperiais, antigas e novas, nunca param de fazer suas próprias perguntas sobre os recursos que estão debaixo do solo centro-africano. A grande batalha do século não é entre democracia e autoritarismo, é entre soberania real e dependência disfarçada de parceria. E essa batalha a África está travando, com toda a sua força, com toda a sua contradição, com toda a sua história. E como sempre dizemos aqui no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação
dói muito mais. Até o próximo Podcast Glione.